Muito boa noite, bem-vindos ao canal Estratégias Militares. Estamos ao vivo agora mesmo, 13 de maio de 2026. Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos da América, número 47, visita oficialmente aquele que é, será e foi o rival mundial em todos os sentidos para a liderança dos Estados Unidos. Família, seus likes, seus comentários. Vamos até a China, vamos até o coração do inimigo, porque Donald J. Trump chegou para deixar as coisas bem claras para Xi Jinping. Vamos começar. Boa noite, família. Bem-vindos ao canal Estratégias Militares. Obrigado por estarem conosco. Como todos os dias, como todas as noites, a cada minuto, contando as notícias de uma forma diferente, contando o que está acontecendo neste momento, neste abençoado planeta chamado Terra. Aí está a besta. O carro que talvez tenha conhecido mais lugares deste planeta. Neste caso, pelas mãos de Donald J. Trump. Ao longo do tempo, vimos como presidentes dos Estados Unidos da América visitavam um gigante adormecido chamado China. A China, desde a Segunda Guerra Mundial, foi se tornando não apenas uma potência econômica, comercial e política. Estratégica, mas também uma potência militar. A China, enquanto estamos conversando neste momento, está construindo centenas de silos de mísseis nucleares. Seus desertos mais escondidos? Donald J. Trump foi conversar com a China. Ano de 2026. As coisas não começaram bem para o país asiático, que via seus parceiros estratégicos caindo. Nicolás Maduro desaparecia, e junto com ele, um mega contrato de fornecimento de petróleo a baixo custo para a China. Algum tempo depois, Cuba começava a cambalear. Em seguida, um Irã que começava a perceber que o futuro estava mudando. O mundo já não é regido pela lei dos ayatolás. Existe um homem chamado Donald J. Trump que consegue desafiá-los todos de uma só vez. China, desde o início de 2026, enfrenta os maiores reveses geoestratégicos de sua história. Começa a entender que, finalmente, o rival que eles estavam esperando chegou. A partida de xadrez que até agora vinha sendo jogada com Sleep Biden, com Barack Hussein Obama e com alguma administração cheia de escândalos na Casa Branca, havia chegado ao ponto mais alto. Era o momento em que os Estados Unidos, também sob o comando de seu comandante em chefe, Donald J. Trump, diziam à China: basta. Chega de ameaçar Taiwan. Chega de enviar espiões para os Estados Unidos da América para sabotar sistemas tecnológicos ou a tão conhecida agora guerra pela inteligência artificial. Algo que dá arrepios. Eu pessoalmente não conhecia até relativamente pouco tempo atrás a capacidade que tem os sistemas de inteligência artificial e o conhecimento que podem nos proporcionar. A corrida pelo espaço. Chegaram até mesmo a ser os primeiros a chegar em Marte. A China também já há alguns anos colocava em órbita uma missão onde também enviavam tecnologia para o lado oculto da Lua. Toda essa corrida da Guerra Fria nós vivemos agora com a China. Uma China que não está disposta a ceder nem um minuto, nem um segundo, nem um instante a posição que ela tem agora no mundo. Bem-vindos ao Estratégias Militares. Obrigado pela presença. O que veremos agora será muito interessante. Eu acho que
A reunião que está acontecendo neste momento, depois de 16 horas de viagem entre Donald J. Trump e Jinping, é uma reunião que pode marcar um antes e um depois para praticamente todo o planeta, uma grande parte deste planeta. Seus likes e comentários são muito importantes, família. Se ainda não se inscreveram, inscrevam-se no canal. Isso é vital atualmente, com tanta censura. Obrigado. Atenção, porque além do que estamos falando neste capítulo desta história, logo em seguida temos um programa bomba. Há alguns anos alguém afundou um navio da Rússia com 2 reatores nucleares em frente à costa da Espanha. Nossa. Vamos ver o que está acontecendo por lá. Medições de radiação, rumores, sigilo, hermetismo. O que está agora a 2.000 metros de profundidade no Mediterrâneo? Quem afundou esse navio? E o que a Espanha sabe e não conta? Vamos conversando sobre isso ao longo da história. Donald J. Trump, o que aconteceu? Pois aqui está, vídeo oficial, a chegada de Trump. A China. É impressionante ver a ordem que a China tem. Fizeram uma recepção de luxo para ele. Nada a ver com Barack Hussein Obama. Barack Hussein Obama, quando ele foi à China, tiveram que fazê-lo descer do avião por uma porta secundária, uma escada secundária, porque não colocaram a escada para ele. No Air Force One, não colocaram a escada para ele. Nada de recepção como a que estamos vendo agora. Nada a ver, nada a ver com o que já tínhamos visto no passado. Nada a ver, tudo em grande estilo. A China está enlouquecida porque Donald J. Trump está lá. E é curioso. Se são inimigos, por que tanta agitação? Por que eles aclamam Donald Trump? Os chineses, mesmo que não acreditem, eles valorizam seus inimigos. Seus inimigos de verdade. Aqueles que realmente tomam decisões. Pois é isso que está acontecendo. Como está a situação atualmente para a China e para os Estados Unidos? O que tudo isso significa na prática? Um bloqueio agora mesmo no Irã contra mais de 50 e tantos navios bloqueados. 15.000 soldados, mais de 200 aviões, mais de 20.000 e mais navios de guerra. É um dos pontos. Agora mesmo está causando um enorme atrito com a China. A China é o primeiro país que mais perde com o Estreito de Hormuz fechado. Eles precisam desse Estreito de Hormuz mais do que ninguém. Eles precisam porque o petróleo que o Irã fornece ou fornecia era muito barato. Servia para que suas fábricas continuassem produzindo em uma velocidade vertiginosa e sem aumentar o custo de produção, podendo assim manipular os preços e quebrar o mercado de qualquer tipo de produto que eles queiram fabricar. Os famosos Temu, Alibaba ou AliExpress. Quando ríamos de alguém que comprava algo, no Alibaba, Temu ou AliExpress agora já não é mais motivo de riso. Inclusive, as pessoas preferem comprar lá. Esse é o motivo. Conseguiu, e é isso que fez com que economicamente isso tivesse um impacto. Mas não começa aqui. A história começa muito antes. Venezuela. A China tinha contratos multimilionários para coletar petróleo da Venezuela. E esse petróleo da Venezuela chegava à China com custo muito baixo. Em troca, a China enviava dinheiro para as contas de Delcy, de Maduro, de Diosdado e de toda essa gente. Sistemas militares como radares e armas. E é isso aí. Ouvimos. É impressionante a encenação que fizeram com o Trump. É alucinante também, porque vejam só, não é só com o tema da Venezuela. A China perdeu
um pilar importantíssimo nos últimos anos, a China tem investido de forma ativa, não só na América Latina, mas também na África. Eles inauguraram várias bases militares, com a intenção de ter presença militar permanente. O lugar é como o chifre da África, o interior da África. A China queria construir nada mais, nada menos do que o que vocês vão ver agora. Uma megaponte que atravessasse o Estreito de Bab el-Mandeb até a África. Com isso que vocês estão vendo aqui, eles queriam construir essa megaponte, fazer a maior ligação da história entre continentes. O que está separado pelo canal de Suez, a Península do Sinai, uni-lo ao sul em uma nova rota da seda. A Arábia Saudita, aliada dos Estados Unidos da América e principal, prejudicada por uma conexão desse tipo. Porque esses territórios iemenitas declara guerra aos Houthis e faz do Iêmen um dos países com a maior crise humanitária da história. Por sua vez, a Arábia Saudita, junto com alguns países vizinhos, compra a ilha de Tirã e decide fazer um projeto de uma ponte que conecte Sharm el-Sheikh com a Arábia Saudita. O projeto que não deixavam os Houthis fazerem, os sauditas querem fazer. Quem assinou? Joe Biden, que convenceu Israel a aceitar que a ilha de Tirã passasse para as mãos da Arábia Saudita. Na antiguidade, quem comandava essa ilha era o país das múmias, dos faraós, crocodilos e pirâmides, o Egito. O general Fatah al-Sisi vende a ilha para a Arábia Saudita porque não tem dinheiro, não tem liquidez. A Arábia Saudita compra a ilha e ela já faz parte do território da Arábia Saudita. Esse é um dos exemplos. A China começa a prometer para alguns países da costa do Mar Vermelho que, em troca de permitir a instalação de uma base militar, eles vão receber ajuda em relação a território, tecnologia, reatores nucleares, conhecimento e ciência para melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos. Muitos desses países morderam a isca e permitiram a instalação de bases militares da China nessa região. Na verdade, as bases buscam realizar algo inacreditável. O gigante asiático, o criador da tecnologia, tudo aquilo que vemos ao nosso redor, precisa das minas de terras raras, lítio e de um monte de minerais que existem na África, precisa controlar o mercado em que ele mesmo vende. Dessa forma, ele tem controle da produção, mas também da matéria-prima. Ele pode controlar os preços. Ele pode dizer que hoje um telefone custa 100 e amanhã 5.000 porque controla desde a origem todos os produtos. Isso no caso da África, com um monte de empresas de fachada para colaborar com algumas repúblicas, países e ditaduras e explorar seus recursos naturais. Não existe só a Europa. Para a China, a Europa é um dos principais alvos e também uma rival. A guerra dela contra a Europa é econômica. Há mais de 30 anos, a China vem provocando o fechamento da indústria europeia, que faz as malas para ir fabricar na China. Produtos que não têm a mesma qualidade, o mesmo controle nem as mesmas garantias do que se fossem fabricados na Europa. Empresas automobilísticas? Nós que somos da Espanha. Desde o final do ano de 2025 até agora, maio de 2026. Quando estão na estrada, quando andam pelas ruas das grandes cidades, olhem ao seu redor. Há uma invasão de carros fabricados na China de baixo custo, parecem futuristas, o mais próximo de um Tesla, e estão chegando para desestabilizar o mercado. Fabricantes de automóveis, como na Espanha, começam a ver sua posição no mercado global em risco.
A marca, por exemplo, Honda, afirma que se a situação continuar assim, se o mercado continuar tão abalado pelos carros da China, terão que fechar sua divisão de automóveis, algo que seria histórico. Honda, um dos melhores fabricantes de automóveis asiáticos também. O mundo. Mas vê que as peças, os componentes dos seus carros, são fabricados na China e demoram para chegar às cadeias de suprimentos antes de chegarem aos estoques das fábricas da China. Com isso, se você quer comprar um carro e demora 6 meses para construí-lo, a China demora 2 meses e você já tem ele na porta de casa. Mas por outro lado, também tem outra história que é incrivelmente apaixonante. Apaixonante. A dívida. A Europa está endividada. Países como Espanha, França, Alemanha vendem títulos da dívida. Essa dívida é comprada pela China. A qualquer momento, a China pode exigir o pagamento integral e quebrar o sistema europeu que tanto nos custou. Eles vão comprando dívida, vão dando crédito e no final você se torna escravo deles. Estados Unidos. Os Estados Unidos veem isso por meio da imigração. Espiões, ataques cibernéticos todos os dias. Essa guerra é invisível nas redes, pelos computadores. Fábricas que pegam fogo. Sistemas falhando. Hackers invadindo um local. Essa guerra está aí. Mas há outra guerra ainda muito maior para os Estados Unidos. A importação e exportação de produtos. Os Estados Unidos precisam e já estão bloqueando certos produtos da China. Porque, evidentemente, isso não é sustentável para o fabricante americano. Padrões de qualidade mais altos, preços de produção mais altos. No fim, são insustentáveis para competir com o mercado chinês que chega pelo México ou Canadá. Por isso, Donald J. Trump, entre outras coisas, impõe algo chamado tarifas. Mas é que a história fica ainda muito mais complicada. Ilha de Cuba. Santiago de Cuba, obrigado. Nesta ilha, os chineses têm instalado sistemas de espionagem e radares para monitorar as comunicações militares dos Estados Unidos da América 24 horas por dia. Que vocês estão ouvindo e vendo. Nós já fazíamos programas há vários dias falando sobre o tema de Cuba. A China está muito incomodada com a situação que está acontecendo agora com Cuba. Eles estão tirando deles uma parte importante do seu programa de espionagem bem na cara deles. A China tem acordos econômicos com o regime de Canel de que, em troca da inteligência cubana fornecer informações para a China, eles recebiam dinheiro e petróleo. Agora não entra mais petróleo, nem dinheiro e as bases chinesas vão ter que ser fechadas. Ou isso, ou a Havana vai ser invadida. Os Estados Unidos veem isso como uma crise dos mísseis. Os chineses estão em Cuba não exatamente para fazer negócios, mas para procurar nossos pontos fracos e nos atacar no futuro. A China, que inclusive já discutimos em vários programas há mais de 1 ano e meio, centenas de silos de mísseis balísticos com capacidade nuclear para atacar os Estados Unidos da América. Mas tem mais. Outro ponto relevante dessa história é que Donald J. Trump também precisará tratar. Com esse pessoal, Panamá, Canal do Panamá, a mega construção criada pelos Estados Unidos da América para evitar que o comércio mundial tivesse de fazer uma viagem enorme de navio. Conectar 2 mares. Através das eclusas. Daquele canal tão famoso. Eu acho que é a maior obra de engenharia que já se viu e que ainda se vê hoje em dia. É um canal que ainda continua em construção, pois a China não teve outra ideia senão abrir 2 terminais.
e provocar que quase os Estados Unidos da América tivessem que assumir o controle do Canal do Panamá. A situação chegou a tal ponto que judicialmente a China perdeu esses contratos que haviam sido concedidos de alguma forma. Os Estados Unidos ameaçaram que não iriam permitir a interferência da China dentro do Panamá. Agora o Panamá está mandando parar navios de bandeira panamenha em portos chineses vistoriados e retidos por dias, provocando atrasos na entrega e problemas de navegação, e aumento nos preços do frete devido a isso. Um grande problema para o Panamá, já que muitos dos petroleiros e navios de carga usam a bandeira do Panamá, é um importante apoio econômico para o país. Marco Rubio recentemente defendeu o Panamá e afirmou: "Vamos estar de mãos dadas com o Panamá diante desse atropelo por parte da China." Bom, aí está, vocês também viram. A China mais uma vez voltou a quebrar o esquema. Tentava fazer isso com o Canal do Panamá. Já queriam ter o controle da Venezuela, tinham o controle do Irã e agora queriam assumir o controle do Canal do Panamá. O que isso poderia significar? De que o comércio mundial estaria 100% aos seus pés. Não vamos muito longe, ou vamos? Oriente Médio, estávamos falando sobre o papel da China dentro de todo esse conflito. Armas, radares, sistemas de guerra antiaérea enviados ao Irã durante anos. Sistemas antinavio de fabricação chinesa, permitindo ao Irã fabricar mísseis com componentes de tecnologia para a orientação dos mísseis enviados, enviando a eles combustível já preparado com perclorato para que esses mísseis possam voar, para que os mísseis balísticos possam ser lançados do Irã e alcancem Israel. Nada mais, nada menos. Outro dos problemas que tivemos aí são armas chinesas no Oriente Médio. Vimos armas da China em Gaza, no Líbano, na Síria, no Iêmen, em todo lugar. A pergunta que todo mundo pode fazer, pode pensar: como diabos é possível que isso esteja acontecendo ou que isso esteja ocorrendo? Porque há um mercado que não permitiu colocar um freio nas aspirações da China. Oficialmente, outubro de 2025 foi a última vez que Xi Jinping e Donald J. Trump se encontraram cara a cara. Mas o que havia por trás disso? Bem, o prato principal da história: a ilha de Taiwan. É aí que está a chave de muitas coisas que estão acontecendo ou que vão acontecer com a China. A China oficialmente não reconhece a independência de Taiwan e diz que esse território lhe pertence. Que Taiwan é China e China é Taiwan. Durante anos eles estão preparando uma mega armada com porta-aviões e equipamentos militares de última tecnologia para invadir a ilha. Os Estados Unidos apoiam militarmente Taiwan com contratos multimilionários em defesa e mísseis para que possam se defender de uma hipotética invasão da China. Uma pequena ilha na costa da China, desafiando todo um império com milhões e milhões de soldados dispostos a fazer qualquer coisa pelo seu país. Há alguns dias, há algumas semanas aqui também no Estratégias Militares. Nesta área que vemos, foram encontrados torpedos espiões, colocados estrategicamente para controlar a passagem de navios militares para o mar da China. Eu acho que isso vai ser mais sério do que podemos imaginar. Muito mais sério. Taiwan, por exemplo, tem até bases aéreas em montanhas, dentro da montanha. A situação de Taiwan é crítica. Mas Donald J. Trump não saiu sozinho nessa aventura. Eles levaram Elon e a maior empresa de fabricação de placas gráficas e componentes de informática, a Nvidia.
Eles levaram investidores. Mas quem não foi levada foi Melania. Ela esteve no ano de 2025. Eles estiveram visitando por lá. Se bem me lembro. Mas desta vez Melania não foi. O tom mudou. A China parece encurralada e questiona Donald J. Trump. O que você está fazendo? Você está nos impondo tarifas, está nos pressionando, mas nós não estamos buscando esse confronto oficialmente. Extraoficialmente, sim. Já vimos isso, já vimos isso. Até lá chegaram o secretário de Defesa, Pete Kessler, e o secretário de Estado, Marco Rubio. O representante de comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, e o presidente da Nvidia, Jensen Huang. Quase nada entre Elon e o da Nvidia. Eles podem conquistar o mundo economicamente quando quiserem, são muito ricos, há muito dinheiro em jogo, muito mesmo. Deixem seus comentários aqui em Estratégias Militares. Obrigado por estarem e participarem do canal, família. Daqui vai depender o que vai acontecer com o Irã. Eu digo muito claramente, se Donald Trump conseguir que a China fique de fora, que pare de apoiar o Irã, seus dias estão contados. Se ele realmente conseguir que o regime iraniano não receba ajuda da China, a China pode ser o golpe final no Irã. Mas se fizer isso, seus parceiros vão temer de que a China os abandone. Os chineses sabem com quem estão lidando, Marifan. É isso mesmo, os chineses sabem que estão lidando neste momento com Donald J. Trump e não com Obama. Estão lidando com um presidente forte, alguém que não pode ser controlado, que pode dizer qualquer coisa a qualquer momento e em qualquer lugar. Nick, muito obrigado pelas suas estratégias e saudações, melhor canal do YouTube. Muito obrigado, Inês, muito obrigado por esse superchat também, de verdade, obrigado mesmo por essa colaboração. O que está claro é uma coisa. Aqui, a questão da China, mais cedo ou mais tarde, vai acabar em uma guerra entre os Estados Unidos e os chineses vão fazer isso, possivelmente vão fazer. Quando? Não sabemos. Mas é provável que aconteça mais cedo do que tarde. Quero ver as primeiras declarações de Donald J. Trump sobre isso. Foi feito um esquema de segurança brutal. Vocês nem podem imaginar o que foi montado lá. Agora mesmo há aviões de combate. Tem de tudo circulando ao redor de onde estão acontecendo as reuniões. Equipes de segurança enormes. Estradas totalmente bloqueadas, as pessoas lotando as ruas querendo ver Donald J. Trump, querendo ver a imagem, querendo saber o que vai acontecer com o mundo. Qual que é a nova fase? Donald J. Trump vai conseguir impor um limite ou não à China, se ele vai conseguir ou se não vai conseguir. É um mistério. Ninguém sabe. Mas a situação está aí. Os ataques do Irã são esperados para esta semana? É provável, é possível. De que os ataques possam ocorrer quando Donald J. Trump for embora ou quando todas as peças estiverem preparadas para lançar o ataque. O Irã neste momento está decidido a continuar com a guerra. Os Emirados Árabes estão se preparando, estão implantando sistemas de defesa antiaérea para proteger-se de exatamente o Irã. E sobre guerra. E quando tudo isso estiver pronto, instalado e funcionando, chegará o momento de continuar com a guerra. O que dissemos? Preparar-se e seguir em frente. Pois é isso que pode estar acontecendo e que pode estar ocorrendo, para que as pessoas tenham uma ideia e entendam. A guerra não é uma questão de se vai ser possível ou se vai acontecer, e sim de quando vai acontecer. Essa é a pergunta. Quando vai parar? Essa guerra. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Vou deixar vocês agora para que reflitam sobre tudo isso, pensem com calma. Por favor, compartilhem essa live super importante com esse resumo que fizemos da situação atual da China.
Vou me preparar rapidamente. O programão que temos, um navio cargueiro suspeito de transportar armas, é afundado nas costas da Espanha e pode ter nada mais, nada menos do que 2 reatores nucleares. Afundou. Fala-se sobre o uso de um torpedo muito especial, de armas, do aparecimento de navios espiões russos, de que a Espanha não possui sistemas para monitorar nem medir a radiação em suas águas e costas. Tudo isso e muito mais aqui em Estratégias Militares daqui a pouco. A gente se vê. Um abraço.